Você de casa tem filho, tem neto? Provavelmente você já deve ter feito alguma reclamação sobre a lista de material escolar, né? Mas afinal de contas, o que pode ou não ser cobrado? Carolina é mãe de 2 meninas. Ela aproveitou um tempinho para comprar os itens do material escolar das crianças, mas na lista dela, só o básico. A escola que elas estudam particularmente está tudo tranquilo, não tem nenhum material a mais, tipo papel higiênico, por exemplo. A única coisa que eles pedem a mais mesmo é um bloco de folha chamex, colorido ou branco. Para reduzir os gastos, o jeito é pesquisar bem os itens e ficar de olho na criançada. Elas querem sempre mais e o mais caro. Caderno de personagem, mochila de personagem, sempre é o que elas querem, mas a gente tenta dar uma segurada, que tá bem carinho. A missão não acaba aí. Os papais precisam saber o que as escolas podem ou não exigir. Não pode os materiais de uso comum, de uso coletivo, serem impostos e condicionados para que os alunos, que os pais comprem para os alunos. Eles podem e devem exigir, com base no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que a informação seja detalhada, seja objetiva e seja clara. Olha, nós precisamos desse material por conta desse objetivo, dessa finalidade e desse ganho pedagógico que nós vamos ter. O Procon de Vila Velha fez um levantamento com as dúvidas e reclamações mais comuns para esse período de volta às aulas. Entre elas, a cobrança da taxa de material e a exigência de material em excesso e de produtos de uma marca ou loja específica. Não pode ser exigido do aluno um material além do necessário para o seu aprendizado. Então, quando for quantificar um determinado material, a escola também deve justificar o porquê daquela quantidade. A cobrança de taxa de material é abusiva porque ela está repassando para o consumidor, ela pode ser até interpretada, dependendo da situação, como uma venda casada, né? E isso é uma prática abusiva, além de também ser um ônus excessivo, né? Uma obrigação exagerada que o consumidor está sendo obrigado a pagar. Então nós, dos PROCONs, entendemos que é uma prática abusiva e que deve ser também denunciada caso a instituição de ensino esteja exigindo isso dos pais. Pois é, tá aí um assunto que gera muita dúvida, né? E não é só a compra de material escolar, não. Tem uniforme, tem o reajuste das mensalidades. Quem faz atividade fora da escola, como futebol, natação, balé, também precisa pagar matrícula? Bem, quem vai responder e esclarecer todas as nossas dúvidas é o Sérgio França, advogado. Quem também está aqui com a gente é o Ciane Rosário, que ela é dona de casa, tem 6 filhos, 3 em idade escolar, né? Isso. Tenho 3 em idade escolar, um de 15... de 9 e a de 4 anos. E aí? Então, eles estão em escola pública? Sim. O de 9 já estudou em escola particular. Eu até vi aí, né, que é abusivo, né, a taxinha, e eu não sabia. Pois é. Vamos falar da sua experiência hoje, né? Eles estão no momento, daqui a pouco, você com certeza já recebeu uma lista, né, de material. Na escola pública, vocês recebem uns livros. Sim, hoje a escola pública também oferece um kit de material, mas não dá, né? Assim, a gente tem que comprar porque gasta-se bastante, né? Então, assim, tem uma lista e a gente tem que fazer cotação para ver preço, né? Porque não dá para comprar no primeiro lugar que você entra. Há uma diferença muito grande de um lugar para o outro. Pois é, isso também é muito importante. Tem que pesquisar, né, gente? Porque uma infinidade de material que precisa, até quem está na rede pública também acaba tendo gastos, acaba tendo que fazer a compra. Agora, falando nesses gastos, doutor, fala aí um pouco pra gente. A gente mostrou aí uma reportagem. Vamos primeiro falar daquela lista de material escolar. São inúmeros os pedidos que chegam, né? O que a gente tem que ficar atento? Olha, isso aqui não pode ou não. Exatamente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, essa é uma prática bastante comum, né? Mas desde 1999, nós temos a Lei Federal 9870, que proíbe, ela trata como cláusula nula de pleno direito, essa cláusula que determina que o consumidor adquira itens de uso coletivo, né, na lista de materiais escolares. E isso é o que a gente verifica muito, né? Principalmente no mês de janeiro, aí, quando as mães, né, os pais vão receber aí essa lista de materiais escolares, itens de uso coletivo, itens de uso de limpeza, por exemplo, itens de escritório. Chegam a ser absurdos, né, esses itens. Então, pediu material de limpeza, pediu papel higiênico, pediu papel toalha, nem pensar. Tá errado, nem pensar. A escola que tem que arcar com isso. Exatamente, justamente porque no valor da matrícula
já tem que ter essa previsão, né, de custeio de material, né, para o estabelecimento de ensino, de salários e tudo mais. Você não pode inverter para o consumidor, que já é vulnerável na letra da lei, de acordo com o código, esse ônus aí de ter que arcar com esse tipo de material. Então, esse tipo de material de uso coletivo que não tem nada a ver com um projeto escolar, aquele projeto de ensino ali que é ofertado pelo estabelecimento de ensino, não pode ser cobrado de forma alguma. E olha, vamos colocar aqui na nossa conversa pela internet a Janaína. A filha dela estuda numa escola particular e também faz atividade extra classe. Janeiro, boa tarde para você. Como é que está equilibrando aí as contas nesse começo de ano? Boa tarde, Juliana. Sempre aumentam, cada vez mais alta, porque vem a escola, o material, o livro, o uniforme, a natação, o hip hop, por aí vai. Hoje em dia não se consegue fazer nada se não for pagando. E o salário da gente não acompanha o aumento das coisas, né? Agora vamos falar da lista de material. Foi muito grande? Foi bem grande a lista dela. Já fez as compras? Fora os materiais, ainda tem os livros, que é R$560 os livros dela, mais o material, com caderno, papéis, muitos papéis que todo ano a gente compra e sempre tem os mesmos papéis para ser usado. Ô, Janaína, eu não tô nem conseguindo prestar atenção em você. Como é que é o nome da sua filha? Eduarda Vitória. Porque Eduarda está aí, assim, fazendo caras assim. É isso, muito caro. Não pode, né, Eduarda, ser tão caro assim? Aí não vai dar jeito. Não vai dar jeito. Como é que sua mãe vai comprar tudo? Sabe, qualquer coisa. De material? e qualquer coisa de fruta aí, doce, sei lá, qualquer coisa. Ainda vem o lanche, é isso que ela tá falando, ainda vem o lanche, né? Pois é, porque a gente faz toda essa compra e depois ao longo do ano também tem os custos, né? Agora, você já comprou todo o material do Eduardo, material escolar? Não, ainda não comprei todos, comprei por partes, né? Porque igual a gente está fazendo a pesquisa, a gente compra as mochilas em um lugar, compra os materiais e papéis em outro, aquele que tá um pouco mais em conta, né? Não sei se muitas vezes vale a pena porque você acaba gastando no combustível ou na passagem. Mas a gente acaba tentando economizar, andando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pois é, ó, a Marcília Borges aqui está falando. Os materiais escolares estão muito caros, a gente tem que pesquisar mesmo os preços. Agora, a Eduarda, ela faz atividade sem ser da escola. Eu vi que tem natação. O que ela faz aí de atividade? Ela faz natação e faz hip hop. Mas eu já parei na natação, porque... Ela parou nas férias. Porque como ela tem asma, ela não pode fazer no período frio, só no período quente, por isso que ela falou. Uhum. Aí ela faz a natação, faz o hip hop. O balé ela não quer mais fazer. Menos. Menos um custo. Mas também é pago. Não. Pois é. Não é nada, e aí tem uma questão aqui na hora de pagar a mensalidade. Você paga quanto tempo? Você pagou janeiro também? Paguei janeiro. Mas em janeiro ela tá indo? Não. Vamos entender. Vamos entender aqui, Janaína, como é que fica, doutor, essa questão? Porque, por exemplo, você paga o ano inteiro, mas o janeiro não tem aula. Ou às vezes tem aula, mas você não vai. E aí, tem que pagar essa conta? Essa é uma dúvida bastante comum entre os consumidores, né? Porque os pais se deparam com essas cobranças, né, do mês de janeiro. E aí, justamente, o mês de janeiro é o mês de férias escolares. Tem também o recesso do mês de julho, né? Mas o contrato de consumo, esse contrato de prestação de serviços educacionais, ele é um contrato pela lei, essa lei federal que regula expressamente isso, ele é um contrato de 1 ano. E esse contrato de 1 ano, ele pode ser dividido em até 12 vezes. Então, no caso, o consumidor, quando ele está pagando ali o mês de janeiro, mesmo o mês de julho, que é o mês de recesso, ele está pagando pelo valor total do contrato, que foi dividido em 12 vezes. Da mesma forma, se o contrato for semestral, esse contrato vai ser dividido em 6 vezes, iniciando-se em janeiro. O que não pode, o que é expressamente vedado por essa lei, é a cobrança, por exemplo, a título de taxa de matrícula. E porque, além do consumidor estar pagando ali aquelas 12 prestações referentes ao contrato de serviços educacionais, ele é surpreendido com uma 13ª parcela, né, ao subterfúgio aí de ser uma taxa de matrícula. Essa taxa realmente ela é vedada pelo código, é uma cobrança abusiva que pode dar ensejo até a repetição do indébito, ou seja, o consumidor recebe de volta em dobro essa cobrança que foi efetuada de forma indevida. Agora, a Adriana Marques, nossa editora-chefe, estava me contando aqui de situações que acontecem. Vou dar um exemplo da escola de balé. Tem uma taxa, por exemplo, o valor é R$200 para fazer balé. Aí, se você pagar janeiro, você vai continuar pagando R$200. Se não, se você começar em fevereiro, já aumentou para 260. Aí você não consegue aquele preço de 200, isso está certo. São preços promocionais que são praticados muitas vezes pelos fornecedores.
e, no caso, eles não podem acarretar uma desvantagem manifestamente exagerada para o consumidor, né? Ali, se não vai causar nenhum prejuízo para o fornecedor a matrícula ali por conta de número de turmas, né? Número de pessoas em cada turma ali ou em cada turno, se não for acarretar uma desvantagem ali para o fornecedor, não pode acarretar também para o consumidor. Então, ele não pode ser surpreendido ali em um determinado mês com um valor específico e em outro mês com um valor muito superior só porque ele deixou para matricular o seu filho ali nessa atividade extracurricular num período posterior. Ó, a gente tem participações chegando também, dúvidas também. Só vou pedir desculpa aqui para Maricilda, que eu tô falando o nome errado. Tô sem óculos aqui, agora que eu li direito, tá? Um beijo para você, obrigada pela participação. A Maricilda Borges. A Dola Marcelo tá aqui, ó. Transporte escolar. Pode cobrar o mês de janeiro que ele não está fazendo o transporte das crianças? Não, transporte escolar nós já temos aí um contrato de consumo propriamente dito, né? Que não é acobertado aí por essa lei federal que determina ali, que dispõe sobre a regulamentação de mensalidades escolares. É um contrato de prestação de serviços de transporte de passageiros. Então, se ele não está sendo prestado ali para o aluno, não pode haver a cobrança. Da mesma forma, se o aluno ali, por exemplo, ele decide, por questões de doença, ele fica afastado ali da sua escola, ele não se utiliza desse determinado serviço por um mês ou menos de um mês, ele só pode ter a cobrança proporcional ali desse valor. O que ocorre muitas vezes é que o consumidor acaba optando por pagar esse valor de forma parcelada. Então nós temos ali, o ano letivo eu vou te cobrar X. Você quer dividir em 12 vezes? E aí o consumidor acaba dividindo em 12 vezes, acaba pagando aí em janeiro também, e aí ele tem de forma subliminar ele que está sofrendo uma cobrança indevida quando não está. Ele parcelou esse serviço em 12 vezes. Então isso aí pode? Isso pode. Aí tá certo, né? A Priscila tá aqui, olha, falando que ela é moradora, Priscila Carlos. Sou moradora da Serra, temos kit da escola, que esse ano já ajudou bastante. A reposição vamos fazer depois da alta dos valores devido à volta às aulas. A Lúcia Pinheiro, em Vila Velha, está falando também que a prefeitura dá materiais, inclusive tênis e mochila. Seus filhos estudam aonde? Cariacica. Cariacica. Isso. Tem também, como é que é esse kit que chega? Então, o ano passado, Cariacica não faz anualmente. É um ano sim e outro não. Então, o ano passado eles não receberam. Então, a gente teve que custear todo o material. Eles também recebem tênis. Mas, assim, não dá, porque cresce. Então, é pouco tempo. Quando chega também o kit, já chega quase na metade do ano. Então, a gente não tem um aproveitamento, assim, 100%. Então, a gente tem que... Acaba tendo custo também, né? Tem. E vai pesando no bolso. No meu caso, são 3, né, esse ano. O ano passado foram 4, né? Porque a Beatriz ainda estava estudando. Então, mochila, tênis, uniforme, porque logo no início não recebe. Então, o ano passado eles não receberam. Então, do ano retrasado usou um pouquinho, mas já perdeu, tem que repor. E todo o material. Isso aí que pesa demais no bolso, né? Exatamente, Juliana. A questão do material escolar, mesmo aqueles itens que são permitidos, né, pela lei, nós temos aí muitas vezes algumas práticas abusivas. E aí no estado do Espírito Santo nós temos a lei 11.751 de 2022. Então, desde 2022, no Espírito Santo, o consumidor ele tem uma proteção mais favorável que em outros estados, porque além dessa cobrança abusiva de materiais de uso coletivo, mesmo os materiais permitidos, o fornecedor, por exemplo, ele não pode indicar o estabelecimento comercial para o consumidor comprar, porque o consumidor ele tem a liberdade ali de praticar preço, de procurar o preço mais barato, como a telespectadora bem colocou, né? A questão de uniformes, materiais, o material didático, por exemplo, a empresa muitas vezes, a escola, ela fala, só aceita se for comprado em determinada livraria, em determinada localidade. Isso não pode, essa prática proibida, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela nossa lei estadual também. E isso acontece bastante. Janaína ainda está conectada com a gente? Sim. Janaína, lá na escola da Eduarda, tem alguma indicação? Olha, tem que comprar livro em tal lugar? Tem, a gente compra pelo site. Uhum. É mandado comprar pelo site. E aí não tem opção, você tem que comprar ali aquele preço ali. Oi? Aí você não tem opção, é aquele material com aquele preço ali? É aquele ali, não tem outro lugar que eu possa andar, não. É aquele ali, comprei, paguei, não tem outro, não tem desconto, não tem nada, é aquele lugar ali mesmo. Isso pode, até... isso acontece também. O ano passado foi desse jeito, esse ano de novo. Pois é, na escola do meu filho também é assim, a gente compra o material didático, que é um sistema que eles utilizam, e é aquele ali.
desembolsa o dinheiro e tem que pagar e tem que comprar. Isso está certo? E é justamente por isso, Juliana, que essa lei estadual 11.751, desde 2022, ela veda essa prática que é abusiva, né? Já prevista assim de forma bem ampla no Código de Defesa do Consumidor, ela veio para regulamentar essa impossibilidade, essa vedação, essa proibição. Porque se esse material didático ele é amplamente comercializado no mercado de consumo, de forma alguma esse fornecedor do serviço educacional, ele pode limitar ali a cobrança a um determinado estabelecimento, porque infelizmente a gente sabe muito bem, né, a questão do cashback aí para o estabelecimento. Então o consumidor acaba sendo lesado ali porque ele não pode praticar preços, pechinchar, comprar no local que lhe seja mais favorável e fica vinculado ali. Então essa lei justamente combina também sanções administrativas também, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para poder punir os estabelecimentos que pratiquem essas práticas abusivas. Pois é, a gente entendeu aqui algumas situações que não podem. Mas se isso está acontecendo, o que nós devemos fazer? Qual o caminho? Se isso acontece, Juliana, é uma prática que ela é perpetrada no mercado de consumo e que atinge uma coletividade de pessoas. Então, nesse caso, sim, a orientação primordial é que o consumidor, ao se deparar com essas práticas abusivas, ele ao receber essa lista de materiais escolares, tira uma foto, tira uma cópia, e aí procurar o PROCON, né, estadual. O PROCON vai enviar fiscais, vai apurar os fatos para poder verificar se essa prática abusiva está atingindo realmente uma coletividade de pessoas, e o PROCON pode, né, impor uma série de sanções administrativas aí, que vão desde a advertência, ou mesmo a cessação das atividades, cassação do CNPJ, ou até mesmo multas, né, de elevada monta. Então, vale a pena aí o consumidor denunciar mesmo, porque nesses casos se está atingindo uma coletividade de consumidores aí que estão sendo lesados. Vou ler aqui uma. A gente está chegando aqui na nossa reta final. Vou botar o óculos para não ler errado, tá, gente? Porque, tira o óculos e bota óculos. Então, vamos lá. A Dayana Santos falou: material escolar dos meus 2 filhos, comprei bem mais barato. Comprei tudo no ano passado. Foi boa essa, viu? Eu não consegui comprar ano passado, não. E ela falou: comprei ano passado para agora eu não passar aperto com preços abusivos. Porque também acontece. Começo de ano aumenta tudo também, né? Isso, com certeza. Então, vale a pena o consumidor sempre verificar a possibilidade de compra desses materiais no período que for melhor, né? Porque ele vai conseguir melhores promoções, vai ter maiores vantagens, já se precavendo aí, já se antecipando para esse início de ano que a gente sabe, né, Juliana? Infelizmente são várias contas aí, vai vindo tudo, impostos, como é que aperta, tributos, né? E aperta bastante. Olha, muito obrigada, doutor Sérgio, pela sua presença aqui. Elcione, obrigada também pela participação, contando um pouquinho da sua vida e da lida de todo dia, é correria mesmo. Janaína, obrigada também, um super beijo pra você. Beijo, Eduarda. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Bom fim de semana pra vocês. Tchau, tchau. Vocês também. Obrigada, bom fim de semana, viu? Uma ótima tarde. E,